A questão do racismo no Brasil, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o Silvio Luiz de Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama e professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada por estar conosco, professor. Eu quero começar com essa... Há uma crença, algo que se repete, que eu não sei até onde de fato possa ser uma crença, que no Brasil existe uma democracia racial. De onde que vem isso? Na verdade, o discurso de democracia racial, ele foi construído lá pelo final dos anos 20, anos 30, né? E ele tem como fundo, como pano de fundo, a ideia de que é necessário integrar o Brasil apesar das suas diferenças. Mas essa integração é uma integração que se dá por meio, obviamente, da subjugação das pessoas negras. Então, não é só uma ilusão a democracia racial, na verdade é um discurso, uma ideologia construída para que as diferenças, as desigualdades que até hoje permanecem no Brasil, permaneçam, né, se reproduzindo sem que nós tomemos as iniciativas necessárias para reduzir as desigualdades. Agora é interessante, professor, que sempre que acontece algo clamoroso, seja por uma ofensa direta ou em momentos de briga, de xingamento, aí existe a lei Afonso Arinos, que se repete muito, crime inafiançável, por práticas racistas, tudo isso, aí vem à tona essa questão do racismo. Mas o brasileiro tem percepção do racismo estrutural que existe no Brasil, que amplia a desigualdade e que causa a exclusão social tão gritante? A gente só consegue, de fato, pensar no racismo quando ele acontece de maneira direta, mas o racismo não é algo que aconteça apenas no campo da racionalidade. E essa é a questão. A gente tem que pensar em como o racismo ele se manifesta quando a gente não está pensando a respeito dele. Por exemplo, nós naturalizamos situações que são flagrantemente racistas, como, por exemplo, espaço de poder, lugares em que a maioria das pessoas são brancas e nós não questionamos isso, mesmo tendo números que demonstram a desigualdade racial. Os tribunais, as universidades, as emissoras de televisão, Congresso ou seja, Nacional. o Congresso Nacional, em que os negros eles são declaradamente 54% da maioria da população, mas eles não são representados nesse espaço. Então o racismo deve ser pensado não apenas naquilo que a gente conscientemente é capaz de perceber, mas no processo de naturalização da ausência de negros nesse espaço. E o que também é fundamental para naturalizar as desigualdades no Brasil. A desigualdade no Brasil, ela não é apenas uma desigualdade que se estrutura na diferença entre negros e brancos. Essa desigualdade entre negros e brancos no Brasil, ela também estrutura as desigualdades econômicas. E por isso que nós naturalizamos situações de desigualdade econômica. Porque como a população, sua maioria é negra, e a maioria dos negros são pobres, nós naturalizamos também a pobreza, consequentemente. Quer dizer, quando o senhor usa a expressão naturalizamos, assim, a gente acha que é assim mesmo, que é natural ser assim. Sim, é natural, ser assim porque certo. Nós condicionamos já, nós temos condicionado uma ideia de que os negros têm um lugar natural. A gente tem que pensar isso, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a exceção confirma a regra. Eu sou um professor universitário, sou advogado, enfim, sou doutor e pós-doutor em Direito. O espanto das pessoas ao saber que eu tenho essa trajetória é que demonstra o racismo. Porque o fato de eu ser exceção confirma a regra. Agora eu vou fazer uma pergunta, professor. Isso demonstra o racismo ou já é uma espécie de mecanismo de defesa que achar que esse espanto é manifestação racista? Porque se existe um racismo estrutural em que de fato é muito raro que pessoas negras tenham uma trajetória como o professor teve, é incomum, é raro, pelo racismo estrutural que existe no Brasil, sim, por aquilo que o senhor falou agora, pela naturalização com que a exclusão vai acontecendo e não se modifica isso, mas o espanto é manifestação racista? Se o espanto é manifestação de racismo, a gente não pode pensar o racismo como se ele fosse, vamos dizer assim, como se ele fosse apenas uma manifestação individual, com racismo na chave da culpa.
né? A gente sempre tenta pensar isso, porque a gente sempre pensa o racismo como uma questão ligada ao direito ou então uma questão ligada à moral. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente está querendo fugir desses lugares. Tentar demonstrar como o racismo ele vai nos moldando, inclusive subjetivamente, moldando nossa afetividade, inclusive dos negros. Porque eu, enquanto negro, quando vejo um negro, por exemplo, apresentando um programa de televisão ou então um negro num tribunal, eu também me espanto. Porque a minha subjetividade enquanto homem negro foi forjada para não ver negros exatamente nesses lugares de poder. Então, ao mesmo tempo que eu não naturalizei a presença de negros em lugares de poder, eu também naturalizei a presença de negros, por exemplo, nas prisões. Eu naturalizei a presença de negros também na pobreza, em situação de rua. Naturalizei também situações de violência, como Sim. a desse menino que o Bob Fernandes acabou de falar no seu comentário. Uma outra questão, professor, é da falta de percepção, né, de que a circunstância é essa. E expressões corriqueiras no dia a dia, que são proferidas com naturalidade, sem nenhuma intenção, mas que podem ter conotação racista. No cancioneiro, as letras de músicas, né, que têm frases que têm conotação racista. O que cada brasileiro que entende que a perpetuação não deve ser um fato natural, como para usar a sua expressão que eu achei muito interessante, o que as pessoas podem fazer, todos nós, para que não sejamos vetores dessa circunstância que é tão adversa? Acho que são duas coisas fundamentalmente. Primeiro, do ponto de vista pessoal, né, as pessoas não negras, elas devem reconhecer o que a gente chama também em vários estudos de branquitude. Porque da mesma maneira que o negro foi construído, a ideia de negro foi construída historicamente, economicamente, politicamente, a ideia do ser branco também foi construída politicamente, né? E ser branco não é só a cor de pele. O ser branco quer dizer ter privilégios, ter certos privilégios. Então, primeiro, reconhecer que há certos privilégios, sim, por conta da cor da sua pele, como o privilégio, por exemplo, de não ser agredido, sim, e de não ser morto por conta da sua cor. A segunda coisa é que nós devemos pensar também que o racismo se combate politicamente. As políticas afirmativas cumpriram um papel fundamental, mas um outro nível de política também que a gente tem que pensar. O racismo é estruturante das desigualdades sociais e políticas. Então, quando a gente fala de democracia no Brasil, a gente tem que falar da questão racial. Quando a gente fala de economia, temos que falar da questão racial também. Então, é fundamental que o debate racial seja inserido no debate econômico e político da sociedade brasileira. E não apenas num dia, o dia da consciência negra. A exceção confirma a regra. Exatamente. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa noite. Uma boa noite.